Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CDP Eleições 2026. Esse programa que traz aqui as principais personalidades e atores protagonistas desse nosso processo eleitoral que vamos enfrentar agora em outubro. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber Wanda Witoto, do MDB, que vem como pré-candidata a deputada federal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço para todos que estão acompanhando esse momento, né? Essa voz que vai chegar aí nas casas, né, Marcelo? Maravilha. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria conversar inicialmente com a senhora sobre quem é Wanda Witoto. Ô, Marcelo, essa é uma pergunta importante, né? As pessoas têm me acompanhado um pouco da minha trajetória, mais especificamente ali de 2022 para cá. Marcelo, eu venho do município de Amaturá. Eu sou uma mulher indígena, né, pertencente ao povo Witoto, que vem dessa região da tríplice fronteira ali, Brasil, Peru e Colômbia. E o meu povo vem originalmente dessa região da Colômbia, de Chorreira, em Putumayo. Mas o meu povo está no Brasil, ali no município de Amaturá, há 105 anos já. O meu povo tem uma aldeia que se chama Colônia, que fica às margens do Rio Solimões, a 2 horas do município de Amaturá. Então, é dessa região que eu venho e chego a Manaus em 2002. Eu vim trazida para Manaus, Marcelo, para ser empregada doméstica aqui e com a promessa que muitas pessoas fazem para as famílias nos interiores de trazerem as meninas para estudar e terem um trabalho. E aqui, realmente, eu tive a oportunidade de ter acesso à educação, que era uma coisa que a gente não tinha no território. A minha aldeia até hoje, né, tem desafios, assim, com muitas comunidades e territórios ribeirinhos que ainda muitas crianças não acessam a educação. E essa busca do meu pai de querer garantir isso para a gente me trouxe para Manaus. Então, eu sou essa mulher que veio do interior, que por muitas dificuldades passa nessas casas como empregada doméstica por 8 anos, mas que, diante desses desafios, encontra uma brecha através da educação para superar esses desafios. Hoje eu sou formada pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, pela política de cota que essa universidade tem. Eu sou formada como pedagoga e também tenho a formação de técnica de enfermagem. E hoje eu tenho feito uma atuação a nível de Estado do Amazonas, em defesa da luta das mulheres, das crianças, do direito da população indígena, mas não só da população indígena, porque eu sempre falo que quando uma mulher indígena se levanta em defesa de seus territórios, em defesa da educação, da saúde, ela se levanta para a defesa de uma população que ainda continua marginalizada desses acessos. Então, eu digo sempre que eu sou uma mulher indígena atuando em defesa daqueles que ainda precisam desses direitos básicos e fundamentais. Então, de forma mais política, em 2022, é que eu faço uma luta muito importante voltada para esses direitos, compreendendo os desafios ainda de efetivação de políticas públicas para as pessoas periféricas, né, para a população indígena que vive hoje nesse contexto periférico. Então, eu venho dessa construção de grande luta e nós estamos hoje fazendo essa grande jornada que é nesse espaço político, porque de todas essas ausências que eu tenho de experiência, não só minha, mas de forma coletiva, eu percebi que esse espaço político é o lugar que nossos corpos precisam estar para a efetivação desses direitos básicos que eu tive na minha vida e percebo ainda na vida de muitas pessoas ribeirinhas, de pescadores, indígenas, quilombolas, pessoas periféricas que precisam ainda ser olhadas. E é essa trajetória que me traz aqui como pré-candidata a deputada federal, porque eu acredito que, através da política, esses direitos, a partir das vozes representativas dessas pessoas, esses direitos podem chegar lá nos nossos territórios, às margens dos rios. Maravilha. Por falar em representatividade, a senhora me falava em off que houve um grande encontro das populações indígenas, dos representantes no Amazonas. Queria que a senhora comentasse como foi esse encontro de articulação para que a sua base se fortaleça e o seu nome ganhe ainda mais destaque.
Em 2022, quando eu vim pela primeira vez candidata a deputada federal, foi uma experiência muito exitosa para nós que nunca ocupamos esses espaços. Foi a primeira vez que eu me filio a um partido, é a primeira vez que a gente faz uma caminhada política. E naquele momento, a gente, por inexperiência, a gente não sabia como se articular com o movimento indígena e com outras instituições mesmo, para que a gente viesse de forma mais articulada com uma estratégia para o mandato. E esse ano, diferente dessas outras duas caminhadas, né, porque em 2024 também eu fui candidata à vereança em Manaus, fui a segunda mulher mais votada aqui em Manaus, com quase 9 mil votos, né, mas por conta de questões de coeficiente do partido que eu estava, que era a Rede Sustentabilidade, ao qual eu agradeço muito por todo o investimento, por acreditar na luta e de me colocar como prioridade dentro do partido. Hoje, a gente, desses anos de experiência, dessa trajetória, a gente vem dialogando com o nosso movimento, não só indígena, mas sobretudo indígena, porque nas outras caminhadas a gente não teve esse apoio efetivo do próprio movimento indígena. E em fevereiro, o Fórum de Educação Escolar Indígena, que é uma das maiores organizações que lutam pelas políticas de educação escolar indígena a nível de Estado e a nível de Brasil, para a efetivação dos direitos a essa população por uma educação diferenciada, fez um grande fórum aqui em Manaus. Estiveram presentes mais de 600 lideranças que vieram das bases de seus territórios para discutir a educação do estado do Amazonas para essa população indígena. E é a primeira vez na história desses encontros indígenas aqui no estado, Marcelo, teve um dia dedicado, uma pauta para a gente falar sobre a política partidária e o fortalecimento das candidaturas indígenas. E aí o fórum, ele cria uma cartilha de aldear a política. Nessa cartilha, o Fórum de Educação está propondo, junto com a articulação dos povos indígenas aqui de Manaus, que é a PIAN, que é a nossa maior organização hoje, junto com a Rede de Mulheres Maquiraeta, junto com o movimento dos estudantes indígenas, ao qual a gente faz parte, esse debate sobre a nossa presença nesses espaços políticos. Então foi um momento histórico, porque o movimento organizado, né, o movimento indígena organizado, traz para a discussão, junto com nossas lideranças, essa temática extremamente importante. Porque a gente, enquanto movimento, sabe dos nossos direitos e reivindica os direitos tanto da demarcação de nossos territórios, como a proteção de nossos rios, como a questão da educação, saúde, segurança, tudo isso é pauta dentro dos nossos encontros. Mas uma coisa que sempre essa sociedade disse para nós, Marcelo, que lugar de política não é para pessoas indígenas, não é lugar de mulheres, não é lugar de pessoas LGBTs, não é de periféricos. Sempre foi dito isso para a gente e nós sempre ficamos assistindo a política acontecer, sofrendo os impactos, sem estar participando efetivamente dela. Então, quando essa sociedade que se organiza a partir das vozes de pessoas não indígenas, né, esses espaços de poder, vai marginalizando a gente desse processo. Então, nós estamos num amadurecimento desse diálogo político junto ao movimento indígena, porque isso faz parte de um processo importante para a gente, de entender que é necessário para a efetivação das políticas públicas a gente ter um deputado indígena, um deputado federal, um deputado estadual, vereadores, prefeitos indígenas ocupando esses espaços. Então aí sai desse movimento um direcionamento que vai fazer toda a diferença em 2026 para a nossa luta, porque o próprio movimento está se articulando de forma estratégica para apoiar as candidaturas indígenas. E o meu nome hoje é um nome que faz parte da bancada do COCA, que é um movimento a nível nacional de tentar eleger o maior número de pessoas, sobretudo mulheres, para esses espaços políticos, né? Então, a gente vem desse fórum com esse ânimo também de articulação, de fortalecimento junto ao movimento indígena e também com outros movimentos que a gente já dialoga desde 2022. Então, esse momento tem sido muito importante dentro desse processo. Maravilha. A senhora é recém-filiada ao MDB. Sim. Né? Queria lhe perguntar agora como foi essa articulação para a senhora migrar da rede para o MDB, como surgiu o convite do senador Eduardo Braga. Queria que a senhora contasse um pouquinho desses bastidores.
Sim, nesse momento eu estou filiada ao MDB, mas antes de chegar aí, a gente teve uma longa jornada de articulação e de diálogo com outras frentes, outros partidos aqui na cidade de Manaus, né, aqui no estado do Amazonas. Desde 2022, quando eu busco um partido para me filiar, a gente teve sempre muita dificuldade, Marcelo, de essas estruturas acolherem nossas candidaturas de pessoas indígenas, de mulheres. A gente sempre teve muito desafio de que os partidos, sobretudo os partidos maiores, acolhessem essa candidatura como prioridade. Então, e aí, nesse segundo momento que a gente já vem com uma trajetória, né, de votação expressiva em 2022, eu fui a segunda mulher mais votada em 2022 para deputada federal. Eu tive quase 26 mil votos, Marcelo, com pouca estrutura, né? Até então eu estava na Rede, que foi o primeiro partido que eu me filiei, como eu havia dito. O pouco recurso que tinha o partido foi investido na minha candidatura. A minha candidatura, ela foi prioritária na Rede, por isso que teve essa projeção política, esses resultados efetivos na urna também, porque a gente construiu um projeto político junto à Rede muito importante. Só que 2022 a gente esbarra no coeficiente, porque quando a gente olha para quem hoje tem mandato, tem pessoas com 18 mil votos que estão lá, e eu com quase 26 mil, tô do lado de fora. E aí a gente nem entendia muito bem por que a gente estava do lado de fora. E eu fui estudar, hoje eu sou aluna do Renova BR, que é uma escola de política nacional, hoje de referência, para tentar entender essas estruturas políticas que a gente sempre teve de fora. Eu vim em 2024 para candidata à vereança, a gente se torna de novo a segunda mulher mais votada do pleito, com quase 9 mil votos em Manaus, e eu continuo do lado de fora. E aí eu entendi que a gente precisava fazer uma articulação mais estratégica para mim ter um mandato, porque é muito cansativo você não ter mandato. Eu estou há quase 4 anos, que eu dedico a minha vida a essa caminhada política, e você tem que abrir mão de muita coisa para fazer essa trajetória. Nós não somos ricos, nós não temos família rica, nós não temos dinheiro, a nossa luta é diária pela sobrevivência. Então, quando acaba a eleição, você não tem uma estrutura. Você não sabe para onde ir quando você não tem mandato. E a gente, claro, tem muita coisa para fazer no território, e é o que eu faço hoje, né, à frente do Instituto Uitô. Fazemos muita coisa pelo território que impacta a vida, mas não temos mandato para realmente a gente fazer aquilo que a gente gostaria pelas pessoas, pela população do estado. E diante desse cenário, eu falei, não, gente, não tem como a gente continuar na Rede, mesmo sendo o partido que tem nos seus princípios uma luta muito importante que a gente acredita enquanto pessoas indígenas, que é a sustentabilidade, a defesa do direito das minorias, né? E, sobretudo, dos processos junto aos povos indígenas. Mas eu acho que a política, ela precisa de muita estratégia para a gente alcançar também nossos objetivos. E aí fui dialogar com vários campos. Claro, a minha prioridade era estar no campo da esquerda, né, que é o aspecto que a gente acredita que luta pelos direitos sociais, que a gente sempre caminhou junto. E a gente está junto, porque a estratégia também dessa mudança para o MDB, ela vai sendo esbarrada em várias questões do nosso próprio campo, né? E então, minha candidatura, ela não é prioritária para o nosso próprio campo. Não é prioritária, porque nessas estruturas, os homens também continuam sendo as prioridades desses partidos, né? E diante disso, além de infraestrutura, além da questão de prioridade da minha candidatura, essa abertura a gente teve também com o senador Eduardo Braga, né? Ficamos 4 meses em diálogo, tentando mostrar toda essa trajetória, tentando criar uma relação de confiança também, porque a gente não é de se relacionar com essas pessoas. As minhas 2 últimas trajetórias têm sido feitas com as pessoas, e não com nenhuma figura política. Nunca subi num palanque de nenhuma pessoa, de nenhum homem para essa projeção política, né? Ela foi construída com as pessoas, com os territórios, com as comunidades, com as periferias. Então, a gente, nesse momento de amadurecimento político também, a gente entendeu que no MDB teria, pela proposta e o projeto que Eduardo apresentou para a gente, de quem estaria compondo a chapa,
da luta que estava sendo articulada ali, a gente viu uma brecha para a gente lutar, porque o partido vai alcançar o coeficiente. E a gente precisa de um lugar para a gente brigar por voto, ter estrutura para brigar por voto, que é uma coisa que a gente também tem, né? A gente tem. Então, o MDB tem o que eu não tenho e eu tenho o que o MDB não tem. Então, a gente quer fazer essa aliança para alcançar nossos territórios, dialogar com nossos povos, ribeirinhos, com os pescadores, com os agricultores. A gente quer chegar para o território, que foi o nosso principal desafio da última campanha. E mesmo assim, eu chegando somente em 14 municípios em 2022, eu fui a pessoa que teve voto nos 62 municípios. Então, essa trajetória, ela não é de agora. E junto com o senador Eduardo Braga, eu acredito que ele pode fortalecer muito. E eu fiz essa pergunta para ele. O senhor está preparado para eleger a primeira mulher indígena federal nesse estado? Você quer fazer parte dessa história? Porque eu só venho para cá também se você se comprometer com isso. Porque eu não quero ser escada para eleger homens. A gente sabe, tem Saulo, tem o Adail hoje lá, filiado, que já tem mandato. Vai ser uma disputa difícil. Mas eu não quero acreditar e eu não quero que as pessoas acreditem que nós não somos capazes. Nós somos capazes de eleger a primeira mulher indígena deputada federal nesse estado e vamos lutar muito e já estamos lutando por isso, porque o território já percebeu, as aldeias já perceberam, o povo ribeirinho já percebeu que é importante ter essa voz lá, porque essa voz tem que ser deles. Essa voz é deles, é dos nossos povos que nunca se sentiram representados nesse estado. Porque, historicamente, a gente tem eleito pessoas que vão nos nossos territórios em períodos eleitorais, mas depois que chegam lá, esquecem essa população que continua sem água, sem educação, sem escola nos nossos municípios. E eu venho desse lugar da beira do rio, eu venho desse lugar da margem, eu vivo na periferia, eu conheço essa realidade a partir do meu corpo, não porque alguém ouviu falar. Sim. Então, essa voz, ela precisa ser fortalecida nesse momento e a gente está buscando muito isso, construir essa escuta com nossos parentes e tentando mostrar, né, que a luta que a gente fez até agora, os nossos princípios, eles vão continuar, porque esse é o compromisso que eu tenho em defesa da vida dessas pessoas. Maravilha. Eu queria lhe perguntar quais são as principais demandas dos seus povos, né? A gente sabe que sair daqui de Manaus e ir para um município como Amaturá são dias de viagem. E aí chega lá ainda mais dias para chegar nas aldeias ou nas comunidades indígenas. Quais são as principais bandeiras que a senhora traz das entranhas do Amazonas, da maior floresta tropical do mundo, e pretende levar até o Congresso Nacional? Sim, esse é um dos grandes desafios que nós temos, né? Nós estamos já fazemos escuta dos nossos povos há muito tempo, né? Não só dos povos indígenas, como as pessoas da cultura, como as pessoas negras também, os quilombos. A gente tem se relacionado bastante com as periferias, com um público diverso aqui no estado do Amazonas, né? E nesse momento, por exemplo, inclusive a gente está, junto com o movimento indígena, junto com nossas organizações, construindo um plano político a nível de estado do Amazonas, que a gente quer apresentar também para os pretensos candidatos a governo, né? Então, o Omar convidou a gente para construir esse plano junto a ele, e o movimento indígena está construindo esse plano. Então, é esse plano, a partir das assembleias que vieram, a partir das escutas desses territórios, que a gente vai consolidar o nosso plano também como pré-candidata a deputada federal. E a demanda principal dos povos é a questão da educação hoje, Marcelo. A educação, a gente acha, está lá na Constituição, que é um direito de toda criança. Mas quando você olha para essa realidade, a nível de estado do Amazonas, nós estamos com um índice muito ruim de educação. E quando você vai se distanciando da capital, quando você vai para o interior, essa precarização da educação, ela se dá num nível muito gritante, assim, nos interiores. Então, a demanda da educação, essa melhora da educação, das infraestruturas nos nossos territórios, condições para os professores e alunos, ainda é uma das principais reivindicações do nosso estado.
E outra questão é a questão da segurança, porque a nossa região virou uma região dominada por muitas forças que não é o Estado. Perfeito. E isso tem ameaçado a vida das pessoas dos territórios, né? Isso é uma coisa assim que tem sido demandada dos povos da Amazônia para a gente que está nessa luta política, né? Então, esses são coisas que a gente vai trazer e, é claro, eu acho que a principal luta dos povos indígenas é a proteção de seus territórios. A demarcação dos territórios indígenas ainda é uma prioridade dos povos indígenas. Não é uma prioridade minha, porque eu quero representar esses povos diante dessas grandes lutas. É a luta de muitos povos, não só indígena, como dos quilombos. Os extrativistas precisam de políticas públicas para desenvolver esses territórios também. Eu acho que quando a gente olha para essas vulnerabilidades sociais, econômicas, ambientais, hoje que muitos territórios vivenciam, ela está relacionada também com esse não olhar dessas economias que é produzida no território. Quando a gente vê o garimpo ilegal em terra indígena, quando a gente vê mineração e as pessoas dos territórios sendo assediadas para isso, porque esse Estado ele não garante a dignidade dessas pessoas como um trabalho digno, por exemplo. Quando eu olho para os territórios indígenas e olho o potencial econômico de um modelo de economia baseado nesses territórios, baseado na natureza, esse Estado não consegue ver. Eu entendo que o distrito industrial ele é fundamental para a manutenção dessa economia no Estado, mas a gente precisa olhar para essa economia que acontece no território. Esse potencial econômico da bioeconomia, a partir das sementes, a partir do artesanato, a partir da farinha que acontece muito nos nossos territórios e comunidades ribeirinhas, o tucupi, a castanha, o mel, que hoje é produzido, mas a gente entrega tudo para outras pessoas que não são do estado do Amazonas, que vão fazer produtos e mercados para fora. Ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro com produtos da Amazônia. Eu acho que falta muito nisso, assim, um dos focos meu, porque eu sou uma empreendedora, Marcelo. Eu estou vestida aqui com a marca Derequine, que é uma marca criada por mulheres indígenas na periferia de Manaus, lá no Parque das Tribos, que hoje tem trazido dignidade e geração de renda digna para essas mulheres. Nós temos capacidade, conhecimento de produzir muita economia que sustenta o território, mas sobretudo a vida dessas pessoas. Porque é essa economia que tem que acontecer nesse estado, garantindo as pessoas vivas no território, tirando ela desses trabalhos de exploração, como o garimpo, que muitas acham que vão ficar ricos lá, mas não ficam, porque você entrega tudo, você não fica com ouro, você entrega o seu ouro, né? E não produz riqueza. O ouro não produz riqueza para os povos da Amazônia. Isso é uma coisa, é uma experiência a nível global. A produção de ouro, ele mata as pessoas, mata o território e não produz riqueza. Não produz riqueza para as pessoas que estão lá naquela lama, base, né? Na base. Então, não é essa economia que eu acredito que vai mudar e trazer prosperidade para a nossa população. Mas quando a gente investe na farinha que é produzido lá, no tucupi, que hoje é gourmetizado, tem alto valor no mercado. Quando a gente produz, entrega nossa andiroba, nossa copaíba para a indústria de produtos e tudo, de cosmético, se a gente fomenta essas cadeias, sistematiza essas cadeias, mas baseado lá no território, eu tenho certeza que esse povo vai ter prosperidade lá para manter a floresta de pé. Porque se essa população que está no interior, as populações indígenas, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas, saem dos seus territórios para a cidade em busca dessa economia, essa Amazônia toda vai se alastrar essas ocupações e destruição dela. Então, manter essas pessoas com dignidade em seus territórios, a partir dessa economia que elas produzem lá, é a manutenção dessa floresta continuar viva, que é uma das nossas grandes lutas e que precisa ser a luta de todos. Manter essa floresta viva, manter os nossos rios vivos, para que nós nos mantenhamos vivos. Perfeito. A senhora tem desenvolvido um trabalho importante à frente do Instituto Itoto. Isso. Né? Queria que a senhora falasse um pouquinho o que tem sido feito através dessa importante frente. Quando a gente olha para a ausência do Estado, Marcelo, de não efetivação dos nossos direitos, como a gente vivenciou ali no Parque das Tribos, o Parque das Tribos é o primeiro bairro indígena reconhecido aqui em Manaus como um bairro indígena.
E por 8 anos, esse bairro ficou em total abandono do poder público, sem acesso à água, sem acesso à energia, sem educação para as crianças e sem atendimento médico até a pandemia. Na pandemia, teve a morte da nossa liderança por abandono do Estado, porque o Estado dizia que não podia cuidar da gente, porque a gente era indígena na cidade. Ele mandava a gente procurar a FUNAI e a CESAI, que cuida dos povos indígenas. E a gente dizia, nós estamos na cidade, é sua responsabilidade garantir educação, saúde e água, mas nós estamos dentro de Manaus. E diante disso, a gente entendeu que era necessário criar uma instituição que pudesse fazer incidências políticas exatamente de tudo isso que eu já disse para vocês. Então, o Instituto, ele nasce ali no período da pandemia, com mulheres, né, liderando ali a comunidade. E, a partir disso, o Instituto ele tem umas linhas de atuação. Primeiro, ele começa com a educação para as crianças. Então, desde 2018, a gente atua com foco na educação nas crianças, né? Uma educação indígena de fortalecimento da identidade, da cultura, da música, do alimento. Então, um fortalecimento, um resgate dessa cultura dentro desse contexto urbano. Então, a gente dá aula para 87 crianças hoje dentro da Casa de Conhecimento Ancestral, que é o Hofni Mairama, que é o nome dessa casa. E aí vem o empreendedorismo. Por quê? O Ateliê Derequine, ele nasce na pandemia, costurando máscara para nossa proteção. Sim. E depois a marca ela é criada com esse intuito de geração de renda e de trazer essas mulheres para um trabalho digno, né? Porque eu sempre lembro da minha história, assim, eu sempre falo para as mulheres, eu não quero vocês empregada doméstica. Ou vocês vão para estudar, para ter uma formação e assim ter um trabalho digno, ou a gente vai empreender com a nossa cultura para a gente também ter uma renda digna. E a nossa cultura hoje, ela fomenta esse estado de uma forma muito potente, né? Seja a partir do grafismo, que hoje nossos artistas indígenas estão no Festival de Parintins, a gente está com as marcas no Festival de Parintins. Então, a cultura indígena, assim como as cestarias, os colares de semente, as vestimentas indígenas hoje com grafismo, que é um pouco do trabalho da marca, que o Instituto apoia hoje, ela vai criando toda uma perspectiva de fortalecimento da nossa cultura e da dignidade dessas pessoas. Hoje as mulheres estão construindo suas casas, as que estão trabalhando no ateliê. As mulheres estão botando cerâmica nas suas casas para ter uma vida melhor, porque antes morava só num chão de terra batida, casa de papelão, casa de compensado, como era a minha casa até 2022. Então, isso vai trazendo muita dignidade para a gente. Então, o Instituto ele tem esse propósito de fazer essas incidências por políticas públicas, né? Em 2021, a gente conseguiu levar uma escola para dentro do território, né? Depois da pandemia. Em 2024, a gente também escreve uma carta, né? Lá em 2022, a gente escreve uma carta para o poder público, para várias instituições, para a construção da UBS. E aí, na gestão de Davi, entrega uma UBS nível 4 dentro do território, a partir dessas incidências que a gente tem feito dentro do território. Então, hoje, a nossa organização foi, ano passado, finalista dos maiores prêmios de sustentabilidade do país, que é o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. A gente ficou em segundo lugar, mas é a primeira vez que tem uma organização indígena em 25 anos de prêmio a nível de Brasil. Então, foi uma conquista muito importante para o Instituto, mostrando, né, esse potencial de atuação aqui no estado do Amazonas. Assim. Então, a gente está muito feliz. E agora o nosso foco é empregabilidade para jovens. Fizemos parceria com a Bemol, com o aeroporto, com o Centro das Indústrias. E a gente está nesse momento de parceria de preparar os jovens, as mulheres indígenas para o mercado de trabalho também, junto com essas empresas aí que abraçaram essa luta também conosco. Maravilha. Esse período pré-campanha é um período de muita conversa, muita reunião. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que está sendo já essa aceleração já da sua rotina. Então, depois da nossa filiação, a gente recebeu muitos convites, sobretudo para a Assembleia dos nossos povos em seus territórios. Então, teve a Assembleia agora da OPIJU, que é uma organização liderada por Marlene Colina, lá no Juruá. A gente não pôde estar presente, mas a gente está numa grande articulação lá. E eu estive agora em Fonte Boa, na Assembleia das Organizações do Médio Solimões,
e eles botaram um dia lá para discutir também estrategicamente sobre as candidaturas indígenas e me fizeram esse convite para estar fazendo essa fala política dentro da Assembleia, né, de seus povos. Então, esse movimento de diálogo, nesse momento, muita articulação, muitas conversas, muitas reuniões com as calhas, com as associações, com os professores, com profissionais da saúde, com artistas. Então, a gente está já numa grande mobilização de diálogo e o coração cheio de esperança, assim, muita alegria. A gente tem muito trabalho pela frente, que quando a gente olha para a questão geográfica, né, do nosso estado, ela é muito desafiadora para a gente. Então, a gente está fazendo agora, pensando em estratégia de como chega em mais território e mapeando lideranças, né, para esses diálogos até o final lá, e a gente está com muita esperança, a gente não pode apagar essa chama de jeito nenhum. E a nossa missão é manter nossos parentes nesse formigueiro até o final. Até outubro. Até outubro. Wanda, quero te agradecer por estar aqui conosco, investindo tempo aqui no Central do Poder. Nós ficamos muito felizes com a sua vinda aqui e eu quero já antecipar o convite para durante a campanha. Eu sei que você vai estar muito para o interior, mas assim que você tiver um tempinho aqui em Manaus, volte aqui com a gente, já com seu número, já pedindo voto oficialmente, e o Central do Poder vai estar sempre de portas abertas para você. Queria que você fizesse suas considerações finais, falando aí diretamente ao seu público e, de repente, as pessoas que ainda não te conhecem estão conhecendo hoje. Bom, Marcelo, quero agradecer a oportunidade de estar nesse espaço aqui e ajudar a amplificar essa história, essas vozes que estão aqui, né? Enquanto uma mulher amazônica, né, a gente assume esse compromisso de luta com os povos da nossa região. O nosso estado, ele é um estado muito potente que a gente precisa acreditar, sobretudo acreditar nas pessoas que são daqui. Eu acho que isso faz toda a diferença e nós precisamos, nesse ano, estar nesse espaço de tomada de decisão, porque eu acredito que essa voz, quando chegar nesse espaço de tomada de decisão, a gente vai conseguir chegar e alcançar nossos territórios, alcançar as periferias, as aldeias, que isso para a gente vai fazer uma diferença na vida de quem vive nesses territórios, né? Então, a gente quer ser essa voz e como essa grande formiga que a gente esse formigueiro, ele está se estruturando e se fortalecendo aos poucos. E eu espero que vocês possam acompanhar a gente. Sigam nossas redes sociais também, que é importante conhecer o trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho comprometido com a população do estado do Amazonas. Maravilha! E você que acompanhou essa edição do CDP Especial Eleições de 2026, eu te peço que compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas conheçam a Wanda e se identifiquem também com o seu trabalho e com a sua bandeira. E também confira os nossos outros entrevistados aqui no canal do Central do Poder, no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!